Nesse momento é o momento da exposição da palavra do Senhor. A Bíblia, nossa regra de fé e prática, ela está prestes a ser lida e exposta. Isso quer dizer que você, assim como eu, estamos aqui na intenção de receber algo do Senhor Jesus Cristo, amém? Você veio a este local, não por sua vontade, eu acredito que Deus quis que você estivesse aqui, amém? Dito isto, eu peço que você ore por mim, que vou ser usado por Senhor para ler a palavra e transmitir a ideia que o Senhor quis falar aqui na Bíblia, e ore por você, para que o Espírito Santo ilumine sua mente, seu coração, e você absorva a palavra do Senhor, amém? Então, comece a orar aí, que em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, exposta nesse lugar, possa encontrar morada em nosso coração, Deus. Que o Senhor possa fazer com que nossa vida possa ser alinhada à Tua vontade e à Tua palavra. Queremos entender um pouco mais hoje sobre um dos atributos do Senhor. Que o Senhor possa fazer com que as palavras lidas e faladas possam estar dentro da Tua vontade. Pai, eu me coloco à Tua disposição, para que o Senhor possa usar a minha vida, e assim, Senhor Deus, comunicar aquilo que o Senhor quer falar, para a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Pode sentar, fique ligado, e já abra sua Bíblia aí, em Lamentações, de Jeremias, que fica logo após o livro de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações 3, 22. Leia comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias, elas não têm fim. Amém? Deixa eu repetir aqui para você. As misericórdias do Senhor, eles são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus por isso, meu irmão. Como eu sou feliz desse versículo ser uma verdade sobre Deus. Porque segundo o que eu acabei de ler, Deus e esse atributo ou qualidade dele são a causa de eu não ser consumido e morto. Você sabe o que significa? Que Deus, ele é bom demais. Deus, ele é extraordinariamente bom. E a sua bondade, como diz a própria palavra, ela não tem fim. As misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis. Elas estão ao alcance da mão de qualquer um. O Senhor as estende. O alcance de quem precisa de perdão, ele está ao alcance de todo pecador. As misericórdias do Senhor são aquilo que faz com que eu e você não receba o castigo que merecemos. A definição de misericórdia é que o Senhor não atribui a gente o pecado e o erro que deveria recair sobre nós, mas por graça e misericórdia, o Senhor não as derruba sobre a gente, e é por isso que elas são a causa de não sermos consumidos. Diz lá esse versículo, é por causa dessa entranhável misericórdia de Deus, como diz lá em Lucas 1, que temos a esperança da salvação. É por misericórdia de Deus que alcançamos a graça da salvação sobre nossas vidas. Misericórdia quer dizer que Deus deu o primeiro passo para você. Deus, ele foi em direção a você. E a gente sempre costuma dizer que o primeiro passo é de Deus, o segundo passo é de Deus e o terceiro passo é de Deus. Porque Deus, ele começa a dar todos os passos necessários em direção ao humano pecador, ao ser humano.
E aqui a gente vai começar a refletir e entender por que nós precisamos disso. A Bíblia vai dizer que todos são pecadores, todos são pecadores diante de Deus. Se todos são pecadores, e eu quero juntar com outro versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Vamos dizer, o salário do pecado é a morte. Se todos somos pecadores, o que merecíamos era a morte. Mas as misericórdias do Senhor, aleluia, elas são infinitas, inesgotáveis. E é por isso que eu e você está vivo. O profeta Jeremias, ele entendia isso. Ele via a sua condição pecador, sua condição que não dava para se salvar. Ele chegou numa encruzilhada dizendo assim: olha, não existe lugar para onde eu possa ir, pelo qual eu possa ser salvo. Apenas a misericórdia do Senhor. Misericórdia é um favor de Deus para conosco, um favor do que não merecemos. Então, meu irmão, eu me recordo muito daqueles versículos que eu acabei de ler logo no começo, do fariseu e o publicano. O fariseu e o publicano é uma das parábolas que evidencia muito uma pessoa que entende as misericórdias do Senhor. Porque enquanto o fariseu, ele batia no peito e arrotava uma espiritualidade, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu dou dízimo, eu não sei o que, e virou que mexeu. Enquanto o publicano, ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Meu irmão, minha irmã, é claro que quando a Bíblia fala que o fariseu fazia tudo aquilo, ele não estava mentindo não. A Bíblia não diz que ele estava mentindo. Aquilo tudo era verdade. Ele jejuava as 3 vezes, ele dava o dízimo de tudo, ele cumpria com a lei. Mas, meu irmão, aquilo ali sobe ao coração do fariseu, e ele acha que a verdadeira relação com o Senhor é apenas meramente cumprir uma tabela de tarefas. A relação com o Senhor Deus não é cumprir uma relação de tarefas. Sabe por quê? Porque não existe em nós capacidade de cumprir as tarefas para obtermos a salvação. Não existe mérito, não existe valor pelo qual possamos trabalhar para pagar a salvação do homem. Meu irmão e minha irmã, nós não temos condições de pagar aquilo que foi colocado diante da gente, a salvação de Deus. Por isso que a misericórdia do Senhor recai sobre nós. Eu dou graças a Deus. Essa semana eu pude acordar, não me recordo o dia dessa semana, e aí esse versículo me veio à mente, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, a cada raiar do sol, a cada feixe luminoso que me atingiu naquela manhã, eu vi graça do Senhor, eu vi misericórdia de Deus sobre a minha vida. E ali eu pude parar e dizer assim: Senhor, como o Senhor é bom comigo. Agora, Senhor, quem sou eu para merecer tudo isso? Eu comecei a parar e a pensar nas condições que o Senhor tem dado a mim e a minha família. Eu disse: o Senhor é bom comigo. Quem sou eu para merecer isso? Eu pude refletir nisso e orar por aqueles meus irmãos que estão passando necessidade, que não tem prato de comida, que não tem uma casa, mora na rua, que passa a noite. Eu disse: Senhor, o Senhor tem me dado graça, porque o Senhor é bom, o Senhor tem dado misericórdia sobre a minha vida. E eu pude orar e interceder por aqueles. Naquela manhã eu pude entender que a misericórdia do Senhor que me atingiu, ela me fez pensar não só em mim, mas no outro. E eu comecei a compreender que as misericórdias do Senhor, elas nos atingem e nos projeta a divulgar a bondade dEle. Ela nos atinge e nos projeta, nos impulsiona a compartilhar do amor dEle. Agora, da mesma forma, ao contrário,
é como se eu estivesse negando ou negligenciando a ação de Deus sobre minha vida. Porque toda vez que uma pessoa rejeita a salvação do Senhor, toda vez que uma pessoa de livre e espontânea vontade e pensamento diz não ao Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo que essas misericórdias entregues a Ele, Ele escolhe não aproveitá-las. E eu confesso, meu irmão, que do lado de cá, daquele que aceitou, é incompreensível. Como é que alguém rejeitaria um favor desse? Como é que alguém de livre e espontânea vontade escolheria não ter o Senhor Jesus Cristo no seu coração, habitando, o Espírito Santo dentro de você, guiando você? Mas eu entendo, meu irmão e minha irmã, que o Deus desse século, como foi lido, Ele cega o entendimento das pessoas. Cega tanto, meu irmão, que as pessoas que cometem, vamos citar casos extremos, maldade, eles pensam que vai dar tudo certo. Apesar do plano tão absurdo, eles pensam que vão sair bem dessa. Eu vou citar aqui que recentemente estreou um filme chamado A Garota que Matou Seus Pais e o Garoto que Matou os Meus Pais, que é o caso da Susana von Richthofen, que matou os pais. E eu fiquei pensando, será que não passou pela cabeça daquela menina e daquele rapaz que aquilo ali nunca sairia impune, que eles iriam ser pegos, que eles iriam sofrer por aquilo que eles estão praticando? Será que não passou pela cabeça deles que aquilo ali era uma coisa completamente horrenda e condenável? E a única explicação que eu entendo, e que o Senhor e a palavra diz, é que a maldade tem cegado o entendimento e a inteligência de muitos, e eles têm escolhido meter os pés pelas mãos. E eu acredito piamente que eles acreditavam que iriam sair ilesos todo aquele plano arquitetado. Meu irmão e minha irmã, a ação do Espírito Santo para entender as misericórdias do Senhor é essencial. O Espírito Santo é aquele que nos traz à tona a realidade de pecado sobre nossa vida, e sem Ele é impossível discernir coisas espirituais. A Bíblia vai falar que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Meu irmão e minha irmã, não existe pregação do Evangelho sem o Espírito Santo. Ele denota e revela no nosso coração a vontade do Pai. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, Ele prometeu que o Espírito Santo viria, e Ele disse que seria como um guia para a gente, e Ele revelaria a sua vontade ao nosso coração. É por isso que eu já peço ao Espírito Santo que já vá rondando esse lugar e os nossos corações, para que a revelação do seu Santo Espírito, da verdade do Evangelho e da palavra de misericórdia de Deus alcance o seu coração, para que você possa entender que o Espírito Santo, Ele está aqui sobre você, mas Ele deseja morar dentro de você, fazer morada, como diz a Bíblia. Não estamos clamando por elas como fez o publicano da parábola, quando em humildade e contrição ele clamou: ó Deus, tem misericórdia, porque eu sou pecador, como eu acabei de falar. Quando estamos enfrentando problemas e dificuldades, nós devemos, para encorajamento da nossa fé e esperança, observar quais são os benefícios que tal situação nos traz, além do mal que é evidente da situação. O que é mais fácil perceber: a situação está ruim, mas poderia ser bem pior, e como essa possibilidade que temos, o outro lado da situação pode ser melhor. Deus, Ele é bom. A Bíblia diz que sobreveio sobre nós tribulação, pelo qual não sobrevém sobre nós, tribulação pelo qual a gente não possa suportar. Tudo que você passa é plenamente possível de sair, meu irmão. É plenamente possível. Eu tenho um amigo que ele já perdeu as esperanças na vida,
E eu sou um cara que eu disse para ele: olha, se você perdeu suas esperanças, eu estou aqui para acreditar por você. E ali eu começo a aplicar na vida dele atitudes que vão fazer com que eu possa ficar gravado lá nele. Ele é um rapaz que não acredita em Deus. Na verdade, ele zomba toda vez que vou falar, mas é um cara que eu gosto muito. E ali, a única forma de evangelizar essas pessoas que são completamente avessos é demonstrando Jesus Cristo na minha vida. E ali eu pude dizer para ele: se você não crê, eu vou crer por você. E eu acredito que aquilo ficou marcado, porque quando eu recebi ele hoje, ele disse: só tu mesmo para crer por mim. Eu disse: só eu mesmo. E eu acredito, meu irmão, que um dia aquilo vai brotar no coração dele, uma árvore de esperança, e ali um solo fértil para eu entrar com o evangelho do Senhor na medida correta vai chegar. Porque as misericórdias do Senhor não é só sobre aquele que acredita, é sobre aquele que não acredita também. Você entende isso? É para todos. Apesar de eu perceber a misericórdia de Deus de forma diferente e aceitar ela no meu coração, Ele não aceita, mas se estende sobre ele. As misericórdias do Senhor é sobre todo ser humano, todas as pessoas, não só sobre alguns. Agora você, meu irmão, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu considero você um privilegiado. Amém? Você é um privilegiado, porque você pode entender essa graça maravilhosa entregue a você. Mas é interessante que existem alguns aspectos dessa graça maravilhosa que eu trouxe para que a gente pudesse refletir como igreja a respeito disso. Mas sobre nossas vidas, de fato, a graça do Senhor tem derramado. Vê que interessante. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Isso é 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levantando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Acabou de ser lido aqui. Dei glórias a Deus por isso. Meu irmão e minha irmã, sobre nossa vida existem promessas, e as misericórdias do Senhor faz com que possamos ter esperanças nas promessas de Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Agora, você crente, que já aceitou o Senhor Jesus Cristo, que está em paz com Ele, com a salvação, mas que vive na sua montanha russa espiritual de sobe e desce, ou está, como diz o popular do crente, está no deserto, passando por momentos de dificuldade, passando por momentos difíceis, tendo lá testado a sua fé, ou tendo crises, ou você está em luta ferrenha contra o pecado que você não consegue deixar, ou você se encontra frio, desanimado. Meu irmão, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Você entende isso? É tempo de recomeçar. Se você pecou ontem, arrependa-se e vá lutar, meu irmão. A vida de todo mundo é luta, não é só do crente não. A gente se levanta para matar um leão por cada dia, se levanta para botar comida na mesa, se levanta para dar educação aos filhos, se levanta e vai trabalhar para dar uma condição melhor para a família. É difícil. Você mata um leão por cada dia. O que eu quero dizer, meu irmão, é que as misericórdias do Senhor, eles se renovam a cada dia. Então todo dia é um dia mais para você lutar, porque o Senhor é com você. Se você pecou, errou ontem, arrependa-se
E hoje é um novo dia para você se levantar, erguer sua cabeça e dizer: Senhor, eu vou enfrentar. Ah, Cleferson, mas eu peco e tô recorrente nele. Então você vai ter que lutar 2 vezes mais. Se levante mais uma vez. Não desista. Não aceite o esfriamento espiritual. Seja forte e corajoso, como diz a palavra. Nesse versículo de Lamentações, a gente acabou de ler o 22, mas olha o 21, o que diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai falar em Hebreus que na luta contra o pecado a gente ainda não derramou sangue. Existe algo a dar ainda. Ah, mas eu dei tudo de mim. Não deu. Deus tem dado tudo por você. As misericórdias dele cada dia são renovadas sobre a sua vida. Existe perdão e graça sobre a sua vida. Você deve aceitar isso no seu coração, se arrepender do mal e do pecado que você tem cometido. Levante sua cabeça, estufe o peito e vá em frente. Aleluia. Você deve lutar, você deve ir em frente, porque as misericórdias do Senhor, Ele se renovam. Eu vou repetir isso aqui exaustivamente para vocês. Se você não sair com nada, mas sair com esse versículo na cabeça, eu estou satisfeito. A fé e a esperança de você caminhar, ela deve vir do Senhor. Quando eu vou falar aqui dos 4 aspectos da misericórdia de Deus, o primeiro dele é que as misericórdias, elas fluem de uma única fonte, Deus. Aleluia. As misericórdias fluem de uma única fonte, Deus. Ele é a fonte máxima que vai derramar sobre nossa vida. Note que o plural, a forma plural misericórdias, que denota tanto abundância como variedade. Deus é uma fonte inesgotável de misericórdia, e por esse motivo Ele é chamado de bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus da consolação. Aleluia. 2 Coríntios 1:3. Todos nós somos devedores à misericórdia de Deus, pelo fato de não sermos consumidos. Como você deve a Deus? Ah, eu não acredito, Cleferson. Mesmo se você não acreditando, Deus estende sua misericórdia sobre você, e é isso pelo qual você não está sendo consumido. Porque Deus, Ele é misericordioso, porque Deus, Ele é bom, porque a sua bondade é infinita. Ele é uma fonte inesgotável. Todas as misericórdias fluem dele. A nossa inspiração tem que ser o Senhor. Aquilo que nos motiva a lutar, a trabalhar, a seguir em frente, a levantar mais uma vez, tem que ser Deus. Ah, mas eu me sinto tão fraco. Talvez falte Deus para você. Talvez precise buscar mais. Talvez você precise mergulhar mais. Talvez seja isso que você esteja se sentindo fraco, cabisbaixo, tentando desistir. A fonte inesgotável de bondade e misericórdia é Deus, sobre uma vida, sobre as pessoas que não merecem. O segundo aspecto é que, apesar de profunda dor e aflição, ainda pode experimentar a ternura e compaixão divina e as verdades das suas promessas. Aleluia. Eu quero abrir lá em Lamentações, capítulo 2, verso 17. Lamentações 2, 17 e 18, ele diz assim, ó: o Senhor fez o que tinha em vista, Ele cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou sem dó nem piedade, deixou os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Deus, ó muralha da filha de Sião, porque suas lágrimas
que suas lágrimas corram como um ribeiro, e que dia e de noite não descanse, que a menina dos seus olhos não pare de chorar, apesar de uma dor e lamento do profeta, descrito nessas palavras que eu acabei de ler. Isso não impediu ele de no capítulo 3 ele dizer: apesar de tudo que eu estou sofrendo e passando, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, porque eu sei que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, e elas se renovam a cada manhã, como diz lá no versículo 23, as misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade, Pai. A segunda característica é que, apesar do sofrimento, dor e dificuldades, você pode encontrar a ternura do divino e a esperança em suas promessas. Meu irmão e minha irmã, não pare no meio do caminho, não desista no meio do caminho. Você deve insistir e persistir, para que o Senhor possa derramar sobre você ainda mais. É claro, e fato é, que nossas lutas diárias, que nossas batalhas particulares têm formado o caráter do que somos hoje. Não queira deixar o trabalho do Senhor pela metade. Eu não estou dizendo que você vai aceitar as dificuldades e os perrengues na sua vida. Eu quero dizer que você deve aproveitá-los para sair mais forte da situação e nunca mais fraco. Você deve olhar a situação do que você foi envolvido e dizer assim: Senhor, vem cá, está difícil, mas eu sei que o Senhor tem algo a me ensinar aqui, e eu quero sair dessa situação mais forte. As misericórdias do Senhor faz isso conosco. Eu quero que você perceba isso, assim como o profeta Jeremias percebeu, que apesar de tanto lamento e dor, choro, ele não perdia de vista aquilo que o Senhor estava querendo fazer na vida dele, formar o caráter. Meu irmão, a gente e minha irmã, a gente vive uma sociedade, uma vida que quer muitas facilidades para que a gente possa nem querer se mover do lugar, e a gente acaba atraindo essas facilidades do mundo moderno para a nossa vida espiritual, mas na verdade não funciona desse jeito. É preciso que você possa se gastar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que você possa sair lapidado. Essa é a palavra que o Senhor quer fazer com você, lapidar. Quem diria, ou quem diz a respeito das relações: ah, eu tenho um pai difícil, eu tenho um filho difícil, meu irmão é difícil, o meu irmão falou isso contra mim, o meu líder falou isso contra mim, o meu pastor falou isso contra mim. Ah, meu irmão, todas as situações são feitas para que você possa ser lapidado por Senhor e sair melhor, acredite, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Esse versículo ele não quer dizer que todas as situações lhe serão favoráveis, não. Ele está dizendo que todas as situações que acontecem com você, você pode aprender com elas. Agora, já pensou você passar por uma situação complicada na sua vida e não aprender nada? E não aprender com aquilo que você passou? É por isso que eu gosto de uma frase de Augusto Cury, que ele diz assim, filhos brilhantes, eles aprendem com os próprios erros, mas filhos fascinantes, eles aprendem com os erros dos outros, porque ele vê, observa e se precaver para que não caia. E as misericórdias do Senhor, elas têm sido bom com a gente, elas têm dado a oportunidade da gente se reerguer, como diz a canção, aquieta minha alma, e se eu cair, a tua mão me levantará. Sabe o que é essa mão que levanta você depois da queda? Se chama misericórdia do Senhor sobre sua vida. O Senhor é bom, o Senhor é extremamente bom. Ele se redime de uma forma, falando que as misericórdias do Senhor não falham por causa da fidelidade de Deus. Deus ele é fiel, amém?
Mesmo em tempos difíceis, quando parece que Deus bloqueou as suas misericórdias, as suas bênçãos sobre mim, sobre você, elas continuam, de fato, fluindo do trono da graça. Os rios de misericórdia de Deus correm transbordantes, nunca secos, sempre abundantes. Terceira característica a observar: Deus, Ele é sempre a fonte maior de alegria, a fonte de toda a alegria, melhor dizendo. Meu irmão, Deus, Ele é suficiente para o seu povo. A gente não precisa de mais nada, precisa de Deus. Deus, Ele é a alegria toda, Ele é suficiente para nós. Isso ocorre porque o povo de Deus, nós como povo escolhido, a gente escolheu depender e esperar em Deus. É exatamente por isso. Agora, aquele que não acredita nisso, ele escolhe passar os perrengues da vida sem esperar em Deus, impaciente. Isso traz uma ansiedade que macula certas prenúncias do Senhor sobre nossas vidas. A Bíblia vai falar aqui em Jeremias que a minha porção é o Senhor. Você já parou para pensar nisso? A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto estarei nele. Lamentações 3:24. Ainda que temos que o Senhor, a nossa alma, a porção que o Senhor é, ela é completa, inteira e vital. Aleluia. A gente precisa só do Senhor. A minha porção é Deus. Eu não preciso acreditar em mais nada. Deus, Ele é único, poderoso e suficiente. E a sua misericórdia tem dito isso sobre a minha vida. Em Jeremias 12:10 vai dizer assim: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram no meu quinhão. A porção que era meu prazer tornaram-na em deserto. Mas a porção mesmo nessas horas deve continuar a ser o Senhor. Simples fato de que nós mesmos somos a porção do Senhor. Apesar das dificuldades, mais uma vez, Jeremias recorre ao Senhor e diz: não, apesar de tudo isso, apesar de pisarem na minha vinha, no meu roçado, naquilo que eu trabalhei, naquilo que eu construí, apesar disso, o Senhor é a minha porção. Eu vou me alegrar nele, eu vou me bendizer e vou estar com ele. Eu vou buscar a esperança nele, eu vou me alimentar dele, eu vou fazer com que isso possa ser meu combustível, para que eu possa me levantar mais uma vez, enfrentar mais um dia, matar mais um leão. O Senhor é a nossa alegria, a verdadeira alegria. E isso é muito curioso, porque eu sempre achava muito prepotente do crente. Porque quando a gente fala Jesus é a verdadeira alegria, as pessoas que não são do nosso meio vai dizer: oxe, eu só tenho alegria no Senhor e aqui eu estou me divertindo. De fato, ele tem uma certa alegria, mas a alegria do Senhor que eu estou falando, ela é diferente. Sabe por quê? Porque ela dura para a eternidade, amém? Amém? Dura para a eternidade. É dessa alegria que eu estou falando. É uma alegria perene, é uma alegria que continua. Às vezes é difícil compreender isso, porque tudo na nossa vida acaba. Nossa vida terrena, a gente compra e acaba. E a gente acaba pensando que tudo é só para essa vida. Mas Deus tem uma perspectiva eterna para você. A alegria que começa no nosso coração agora, ela vai durar até o infinito. Aleluia, a eternidade. E é por isso que a gente chama de verdadeira alegria. Porque, por exemplo, as pessoas se divertem. Elas têm alegria, claro, as pessoas são alegres, se divertem e tudo mais. Mas acabou, morreu, acabou. O que Cristo propõe é algo que vai além disso. É por isso que é fantástico. É por isso que é maravilhoso. É por isso que eu me rendi a isso. É por isso que eu sou crente. É por isso que eu entreguei minha vida. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele tem recompensas eternas. E eu quero cada vez mais que essa alegria eterna me impulsione e me motive todos os dias.
As circunstâncias ao meu redor podem dizer ao contrário. Mas você e eu, se encontrarmos nessa palavra, que a alegria e a motivação é o Senhor, a gente encontrou a chave para viver bem nesse mundo, independente da situação que você passa. Inclusive, a alegria e as misericórdias do Senhor muda o ambiente que você está. Porque quando você escolhe não murmurar, só agradecer, as coisas já mudam de ótica. É realmente verdade quando você diz: deixa eu beber um pouco dessa água. É só para o exemplo. Mais um pouquinho. Pessoas podem olhar e dizer: oxe, esse copo está meio vazio. Outras pessoas podem olhar e falar: tu é doido, isso aqui está meio cheio. São duas perspectivas sobre a mesma situação. Sabe o que o Senhor faz com você? Ele faz assim, ó. Apesar de estar faltando metade do copo, eu tenho outra metade. Apesar de o copo não estar cheio, transbordante, oxe, mas graças a Deus que eu tenho essa outra metade. Sabe por que você tem outra metade? Porque as misericórdias do Senhor estão sobre você, meu irmão. E que Ele é a porção da sua alegria. O Senhor é a sua porção, aleluia. Todos aqueles, quarta observação sobre as misericórdias, todos aqueles que se relacionam com Deus descobrirão que a confiança depositada nele não é em vão, aleluia. Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a luz do sol que me toca toda manhã. Esse é meu Deus. Essas são as promessas dele para a minha vida. Eu posso ter confiança. Eu não deposito minha fé em algo falho. Meu irmão, em que você está depositando a sua fé? Está depositando sua fé em algo efêmero, falho, que pode decepcionar você? Então me desculpe, você está fazendo errado. Quero citar um exemplo aqui. Eu torço para o Santa Cruz. Torço para o Santa Cruz. Muito triste com a situação do meu Santinha. Eu conheço pessoas, e é por isso que eu estou falando assim: tem que matar um leão por dia, tem que matar um leão por dia. Não, estou brincando. Mas eu conheço pessoas que eles depositam a fé em time de futebol. Como assim, Cleferson? Eu conheço gente que tira dinheiro da comida, Magal, para apostar em time de futebol. Porque ele tem fé, entende? No time dele que ele vai ganhar. Aí quebra a cara, porque depositou sua fé em algo que podia decepcionar. Meu irmão, às vezes você deposita fé das pessoas. Depositei fé em Cleferson, mas eu acabei de falar que somos pecadores imperfeitos. Se eu não decepcionei você, eu garanto a você que um dia eu vou. E quando eu decepcionar você, se você depositar toda a sua fé em mim, você vai sair da igreja decepcionado. Não é raro você encontrar alguém que saiu da igreja porque se decepcionou com pessoas. Sabe o que significa? Que a fé delas estavam depositadas em pessoas. Pessoas decepcionam você. Você não pode colocar sua fé em pessoas. Deposite sua fé em Deus, porque nele eu tenho certeza que a sua fé e as misericórdias que Ele tem lançado sobre você, a confiança que você procura, não é em vão, aleluia. Isso se evidencia pelo seguinte fato: primeiro, Deus é bom para os que confiam nele, amém? Jeremias 3:25 vai dizer: Deus é bom, é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que os buscam. Lamentações 3:25. Deus é bom para aqueles que estão buscando. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118. Vejam só.
buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:33. Se você for lá buscar, você vai encontrar, é uma certeza bíblica. Esperei confiante pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 140. Meu irmão, em quem você tem depositado sua fé? A sua decepção talvez seja porque você tem depositado fé nos lugares errados. A sua frieza, a sua desmotivação é porque você está confiando em algo que não é de certeza, não traz firmeza, decepciona você. Meu irmão, em que você tem colocado a sua fé? Outra verdade a respeito da confiança em Deus não é vão, que todo aquele que espera no Senhor descobrirão, isso é algo bom. Amém? Lamentações 3:26 vai dizer: bom é guardar a salvação do Senhor, isto é, em silêncio. Aleluia. Eita Senhor, confiar em Deus ela não é em vão. A Bíblia vai dizer, meu irmão e minha irmã, que no grande dia o Senhor vai despontar no alto com poder e grande glória. Ele vai vir num cavalo vestido de branco. Na sua coxa terá os escritos: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá e terá uma grande multidão de branco, com ramos na mão, gritando e louvando a Ele. Isso quer dizer que Ele já tem preparado uma igreja imaculada, pura e gloriosa para estar com Ele. Isso é tão certo pela revelação bíblica, pela fé em Cristo. Meu irmão, eu e você, crentes no Senhor Jesus Cristo, estaremos com Ele no paraíso. Estaremos com Ele naquela grande multidão vestida de branco, com um novo corpo, uma nova mente, um novo nome, tão certo como o amanhã que se levanta. Aleluia. Agora chega no ponto crucial, porque as misericórdias do Senhor, Ele traçou o maior plano de resgate da humanidade. A salvação só é possível porque o Senhor teve misericórdia. Deus, o Pai eterno, Ele planejou. O Filho Santo, Jesus Cristo, Ele executou na terra. E o Espírito Santo estabeleceu isso entre todos os povos. A salvação do Senhor. Que plano maravilhoso. As misericórdias do Senhor são tão profundas que Ele viu a condição pecadora do homem. Ele viu que o homem não podia se salvar de jeito nenhum, e Ele escolheu se entregar. E Ele dizendo assim: olha, o castigo que está sobre você, eu não deixo sobre você, eu vou tomar para mim, porque eu consigo pagar. E Ele pagou no madeiro, Jesus Cristo. E esse plano de misericórdia do Senhor chega até nós de forma miraculosa. Milagre de Deus. Para pensar, meu irmão. Somos um povo de geografia muito distante de onde Jesus nasceu. A gente tem costume diferente. A gente tem uma língua diferente, idioma. A gente vive numa época diferente do que Jesus existiu. Mas mesmo assim, um evangelho pregado do outro lado do oceano percorreu todo o mundo e atingiu a mim e a você. Louvado seja o Senhor. Misericórdia do Senhor alcança você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a salvação chegou do seu lugar, na sua casa, no seu lar. A salvação chegou na sua vida, na minha vida, e eu dou glórias a Deus por isso. As misericórdias do Senhor me deu a condição de estar aqui hoje.
Senhor Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado na vida dessa igreja, na minha vida. O Senhor é muito bom, Deus. Convido você a ficar de pé. Porque estamos chegando ao final do culto. E como eu falei, se você sair daqui apenas com esse versículo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, eu estou feliz. Mas eu sei que existe algo mais. Eu sei que você, às vezes, você principalmente vê quem veio nos visitar e não é evangélico, não entregou sua vida ao Senhor, ou até já foi evangélico e se afastou por algum motivo, e você escuta uma mensagem dessa, de que as misericórdias do Senhor, elas estão sobre você também. Eu convido você a refletir, e se durante a música, que o grupo de louvor vai cantar, você sentir no coração, que você aceita o Senhor Jesus como Salvador, que você aceita o Senhor Jesus como um Salvador pessoal e particular, você aceita as misericórdias dele sobre sua vida, eu convido você a vir aqui à frente e a entregar a sua vida de fato ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, só uma palavra rápida. Você já parou para notar que na Bíblia não existia apelo? Os apóstolos não chegavam lá na frente e diziam assim: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não existia isso. As pessoas escutavam a palavra de Deus, elas eram impactadas por aquilo, e aí elas se lançavam aos pés dos apóstolos, desesperadas, dizendo: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo. E apesar de a gente fazer o apelo aqui, de dizer assim: se você quer, venha, a gente entende que aquele que é tocado pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que entende no coração que deve fazer isso, ele deve, por livre e espontânea vontade, vir aqui à frente e entregar a sua vida. É por isso que não vai existir pressão sobre você agora. Mas uma coisa eu garanto para você: existe uma vida melhor do que a vida fora com o Senhor Jesus Cristo. Eu experimentei, estou aqui para testemunhar. E você que é crente, ore por essas vidas, em nome de Jesus.